ano. Hoje vamos estar iniciando mais uma aula de história e nessa aula a gente vai estar falando sobre os povos do continente americano. Então, assim, os astecas, os maias, os incas. E eu acredito que vocês já ouviram, né? Alguns de vocês já ouviram falar sobre esses povos. Eles habitaram o continente americano há muitos, milhares de anos, né? Foram grandes civilizações. E neste capítulo nós vamos conhecer mais sobre esses três, né? Principalmente esses três povos que se fixaram no continente. E também sobre a sua cultura e seus costumes. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando especificamente os maias. Tá? Então, vocês vão estar utilizando o livro de vocês nas páginas 286 a 290, né? Falando sobre os povos nativos da América, a civilização maia especificamente, a organização social e política, a economia, o desenvolvimento científico, a escrita e a religião deste povo. Então, assim, a diversidade, né, de povos que habitaram, né, antes das chegadas dos europeus. Aqui nós temos exemplo, né, de alguns dos povos que habitaram, né, os povos pré-colombianos que era antes da chegada de Colombo, né. Então, assim, aqui temos algum deles, e eles tinham diferentes modos de se organizar, né, organização social, política, e além de grande diversidade cultural. E especificamente, né, a civilização maia, nós vamos estar estudando. Aqui nós temos um mapa, né? O povo maia habitou a região das florestas tropicais, dos atuais, onde fica a Guatemala, Honduras, Belize e a península de Yucatán. Fica mais assim ao sul do México. Então aqui nós temos algumas cidades maias, né? As cidades que mais se destacaram, que está o mapa. Então, assim, entre mais ou menos o século III e o século X. Então, ficou ao sul, né, do México, que é essas cidades que estão aqui. Guatemala, Honduras e El Salvador, que hoje, né, fica onde ficava localizado os maias. Então, assim, vamos iniciar. Antes da gente iniciar sobre a economia, então, assim, alguns dos povos, né, no livro de vocês, está se destacando, né, sobre cada um desses povos, né, que falava, que a gente fala que os Inuits, os Sioux, os astecas, os maias, os incas, cada um deles tinha uma maneira, né, no livro de vocês, na página 288, fala. Então, assim, eles habitavam na região fria do continente, por exemplo, os Inuits, eles habitavam na região fria do continente, né, viviam da caça de animais para obter alimentos e peças de vestuários. Os Sioux formavam a comunidade seminômades na região atualmente nos Estados Unidos, e eles praticavam agricultura, também caçavam animais de grande porte, como búfalos e bisões. Aí tem os astecas, habitavam a atual região do México e se destacavam pelo desenvolvimento das cidades, né, que a capital seria Tecnoplas. Aí vem os maias, né, se desenvolveram na região central da América, onde formavam centros urbanos com moradias, templos e outros edifícios. Os incas desenvolveram um sistema de irrigação e redes de estradas que ligavam diversos pontos da Cordilheira dos Andes, região que habitavam. Aí, então, assim, tem definido cada um deles, né? Mas hoje nós vamos falar, nesta aula de hoje, nós vamos estar falando sobre a civilização maia. Então, vamos lá. Sobre a civilização maia, estou falando sobre a economia. Então, a base da economia da deles era a agricultura, né? Para destaque do cultivo do milho. Então, o milho era um alimento para eles, além de muito importante, que era a base da economia deles, era considerado um alimento sagrado. E eles eram divididos, né? Os maias eram divididos em cidades-estados, onde cada cidade, né, tinha seu próprio administrador, seu próprio rei, né? Cada um tinha o seu templo e assim por diante. Então, assim, os maias eles possuíam muitas técnicas bem avançadas, né, de irrigação, e isso tudo, né, fez com que eles desenvolvesse, né, uma forte economia, né, baseada na agricultura.
Eles também plantavam, né, tinha o cultivo deles, eles plantavam milho, feijão, que o milho era o principal, mas tinha entre outros. E eles praticavam o comércio de mercadoria com povos vizinhos. E também, né, no interior do Império também eles praticavam isso. Eles trocavam, né, mercadoria. Eles cultivavam ainda também o algodão, a mandioca, o cacau e o milho. Então, assim, o cacau era muito importante para eles. Inclusive, a árvore do cacau era considerada sagrada, né? E eles tinham também, usavam a semente do cacau como uma moeda de troca, que ela valia como ouro. Então, a sociedade, ela era estamental, ou seja, sem mobilidade, né? Se você nascesse né, como servo, você ia morrer como servo, né? E assim por diante. Então, dependendo da classe que você nascesse ali, você permanecia. Então, não mudava. Então, aí tinha o imperador, né? A família, os governantes, os sacerdotes, os familiares, né, ficavam no topo da pirâmide. Na parte intermediária, né, tinha os comerciantes, os artesãos, e na base, né, eram os camponeses e os escravos. Assim estava organizada, né, a sociedade maia. Na política, eles eram teocráticos, né, tinha uma teocracia, ou seja, Tel, Deus, né, cracia, poder, era o líder, ele era considerado, né, sagrado, né, um Deus, né, o líder, era mesmo o líder religioso, era o líder político, né, então, assim, ele era considerado também como um Deus, né, diferente das outras, dos incas e dos astecas. E, então, assim, também, né, eram cidades-estados que eram independentes, e ela tinha, cada cidade, né, tinha o seu governo próprio, né? Aí Tikal, Copan, como lá no início eu mostrei, algumas cidades, né, as mais importantes, né, eram essas aqui. E os maias, eles nunca chegaram, né, a unificar o reino. Todas elas eram cidades-estados. Então, assim, isso eu acho que facilitou, né, a invasão e o domínio, né, de povos vizinhos posteriormente nas cidades. E essas cidades-estados, né, elas formavam, tinham a decisão de toda a organização política, religiosa, tudo era feita, né, dentro dessas cidades-estados e era governada, né, por teocracia, ou seja, o mesmo líder religioso, o mesmo líder político. Então, a religião, os maios, os incas, os astecas, todos eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e também acreditavam na força da natureza. Então, assim, cada um, os maias, por exemplo, eles eram muito religiosos, né? E eles também faziam sacrifício, né? De tanto humano quanto, né? Tinham o sacrifício também de animais, né? E então, nos casos extremos, assim, eles faziam sacrifício de pessoas. E eles acreditavam que, através dessas oferendas, né, de sangue, os deuses, né, as divindades deles, iam evitar que tivesse catástrofes ou problemas, né, com má colheitas e assim por diante. Aqui nós temos uma imagem, né, do deus deles, o deus do milho, né, que era considerado sagrado para eles. E a cultura. Então, assim, os maias, eles se destacaram, né, na arquitetura. Eles faziam, né, as arquiteturas em modelo de escadarias. Né? Então, eram as pirâmides de escadarias, que a gente pode ver que é fácil de identificar, né, diferentes lá, quando a gente vai estudar os egípcios, né, que as pirâmides do egípcio são lisas. Então, as pirâmides maias é fácil de identificar, né, pelo modelo, né, de escadaria que tinha. E elas eram feitas em terracota, ou seja, de barro, né, e argila. Então, eles foram muito, né, olha, muito bem feitas, resistiu ao tempo, né? E também eles se desenvolveram, né? Os maias desenvolveram um calendário, né? E também se desenvolveram muito na astronomia. Eles eram um povo extremamente, né, bem organizados, bem desenvolvidos, né? Então, os maias, eles enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, isto é, em ciclos, fases que iriam repetir para sempre. Então, eles possuíam um sistema duplo de calendário, né, que temos um modelo, né,
E como que era? Era o chamado de Hop, e ele era composto por 365 dias. O outro era composto por 260 e era chamado de esse nomezinho aqui, bem difícil. Então, assim, era tudo organizado através de símbolos, né? Eles acreditavam, né, que a Terra era plana e que possuía 4 direções sagradas. Para cada qual possuía uma cor correspondente. Então, eles tinham todas as cores. E também utilizavam os desenhos de animais para representar suas ideias filosóficas e outras áreas do conhecimento, como a astronomia. Então, eles eram extremamente organizados. Esse calendário ele era bem específico, né? Durante todo o ano, eles conseguiam, né, se organizar as plantações, as colheitas, tudo, né, muito bem organizado. Também eles desenvolveram, né, uma escrita, a escrita aerográfica, né? Temos uma imagem, né, de Intel, inclusão de hierográficos, Champas, México, era o nome do representante lá. Então, assim, essa escrita hierográfica maia e a religião, ela foi criada, né? E geralmente os escribas, né, que conheciam esses símbolos, né? Eles eram que elaboravam todas as escritas, geralmente eram os escribas. E eles representavam nessas escritas sons, ideias, objetos, né, registros, e eles registravam tudo em pedras, em rochas, né? E também tinham códices. O que era esse códice? O códice era uma folha, né, que eles preenchiam e depois eles uniam e costuravam. Então, esse era o códice. Essa maneira que eles registravam tudo. Então, assim, o que esse povo deixou para nós? Então, né, ele criou o calendário, que era um calendário bem complexo, né, que representava nos 305 dias do ano. Também desenvolveram a matemática, tendo destaque na invenção das casas decimais e o valor zero. Na aritmética também conseguiram fazer cálculos, conhecer o movimento do Sol, da Lua, dos planetas, entre outros astros. Então, há diversos monumentos, templos e outras construções dos maias. Algumas delas estão em ruínas, porém, ainda assim, né, trazem suspiros, atenção de muitas pessoas que ainda vê. Então, o povo foi um povo extremamente importante, né, de muito conhecimento, um povo muito inteligente. Então, dessa forma, os egípcios, eles usavam uma escrita baseada, né, em símbolos como os egípcios, hierográficos, e eles representavam acontecimentos, datas, contagem de impostos e colheitas, entre outros dados que achavam importante. Então, esse povo foi muito importante, a gente teve muito que aprender, né, com eles. Aqui nós temos um mapa, né, dos povos que nós vamos estudar nesse capítulo, que é os maias, né, que nós acabamos de ver. Aí depois a gente vai estar estudando sobre os astecas e os incas. Então, assim, os maias, eles ficaram localizados mais no sul, né, do México, né? E os astecas eles ficaram exatamente onde hoje fica a capital, né, do México. E os incas, eles ficaram um pouco, que era a região mais mesoamericana, né? E aqui, os incas, eles ficaram no Peru, né, perto das cordilheiras dos Andes, que hoje, onde fica o, né, atual Peru, Bolívia, Chile, Equador. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar estudando sobre os astecas e os incas. Então, essa foi a aula de hoje, né? Então, assim como atividade, vou deixar a página 291 para vocês estarem realizando. E então, assim, até a próxima aula e um beijão a todos.